Um homem trabalha tranquilamente em seu notebook. Esse homem é conhecido apenas como Alpha 02. Ele é um multimilionário e vive uma vida de luxo em uma pacata vila no interior de Bangkok. Naquele momento, ele acreditava estar seguro na Tailândia. Mas de repente, enquanto trabalhava em seu computador, ouviu um grande estrondo. Uma mulher bateu seu Toyota no portão de sua casa. Alpha 02, assustado, larga tudo o que estava fazendo e sai correndo em direção ao acidente. E esse gesto foi um dos poucos erros que ele cometeu em anos. A motorista, na verdade, é uma agente disfarçada da Polícia Real tailandesa. Investigadores do FBI e autoridades de 7 países trabalharam incansavelmente e esperavam por esse momento há muito tempo. E a caçada ao rei da Dark Web finalmente chegava ao fim. Pelo menos por enquanto. No início de 2010, a Dark Web estava crescendo rapidamente. Se tornar completamente anônimo e ter privacidade completa para fazer transações de qualquer tipo atrai cada vez mais pessoas. E graças ao Bitcoin, os pagamentos dessas transações ficaram ainda mais longe do controle das autoridades. E essa combinação tornou mais fácil do que nunca para os criminosos venderem produtos online em larga escala. A chegada da Dark Web deu início a um gigantesco jogo de gato e rato que continua até hoje. E nesse jogo, o Silk Road talvez tenha sido o mercado da Dark Web mais lendário que já existiu. Entrando no mercado em fevereiro de 2011, rapidamente se tornou popular, com mais de 100 mil clientes comprando drogas por lá. Mas apenas 2 anos e meio depois, o operador do site foi preso, e o Silk Road caiu. E com a prisão de seu fundador, Ross William, as autoridades queriam usá-lo como exemplo na luta contra as drogas. E Ross William acabou condenado à prisão perpétua. Mas todo esse negócio na Dark Web era muito lucrativo. Então logo novos pretendentes ao trono surgiriam. E com a queda do Silk Road, o número de mercados na Dark Web explodiu e todos estavam lutando pela liderança no mercado. Apenas 35 dias após o Silk Road ficar offline, surgiu o Silk Road 2.0. Porém ele ficou no ar menos de um ano e um novo player emergiu. O Evolution foi outro site popular na Dark Web, com um tamanho próximo ao das 2 versões do Silk Road. E para comprar no Evolution, você pagava com Bitcoin em uma conta na plataforma, uma espécie de conta de garantia. E assim que os itens eram entregues aos clientes, os valores eram liberados aos vendedores. E todo esse processo movimentava uma imensa quantidade de dinheiro que passavam pelas mãos dos operadores da plataforma. E de repente, esses mesmos operadores decidiram dar um golpe e roubar esse dinheiro, e simplesmente desapareceram. Em seguida, surgiu o Agora, que era digno de ser sucessor do Silk Road. Porém, os fundadores resolveram tirar o site do ar em pouco tempo, pois os negócios estavam ficando fora de controle. E toda essa sucessão de sucessos e fracassos no mercado Dark Web beneficiou um novo postulante ao trono, o Alphabay. Em julho de 2014, um homem que se autodenominava Alpha 02 começou a desenvolver o Alphabay e 5 meses depois colocou o site no ar. No início, o Alphabay oferecia dados de cartões de créditos roubados, mas logo começou a oferecer produtos mais lucrativos, como armas, drogas, malware e até mesmo lavagem de dinheiro. O Alphabay proibia poucas coisas, entre elas informações de contas bancárias russas roubadas, provavelmente porque Alpha 02 não queria ter que lidar com agências policiais russas. O site era muito bem montado e funcionava de forma semelhante ao Amazon, e isso tornava o site muito fácil de usar. Os pagamentos eram feitos com Bitcoin ou Ethereum como forma de fornecer anonimato. E com tudo isso, o Alphabay dominou rapidamente a Dark Web. O número de usuários cresceu muito rápido também, e apenas um ano após o site entrar no ar, ele já contava com mais de 200 mil usuários registrados e 40 mil vendedores. Em 2017, o Alphabay já tinha mais de 300 mil itens em seu site, e mais de $500 milhão em vendas todos os dias. E assim, com uma comissão de 2 a 4% por transação, Alpha 02 rapidamente se tornou milionário. E com isso ele montou uma equipe para ajudá-lo com o site, e nomeou The Snake como seu braço direito. Com o sucesso da plataforma e já multimilionário, Alpha 02 resolveu afastar-se das operações do dia a dia, e assim nomeou The Snake como responsável pelas operações diárias. Mas enquanto tudo isso acontecia, o FBI já estava atento a todas as movimentações do Alphabay, tentando de todas as formas descobrir quem era o poderoso cérebro por trás da plataforma que reinava no lado negro da internet. E um erro simples, cometido anos atrás,
colocaria agências de investigação de todo o mundo em uma operação sem precedentes para prender aquele misterioso homem. Em 2016, uma força-tarefa do FBI e do Departamento de Repressão às Drogas americano trabalhava incansavelmente para descobrir onde os servidores do Alphabet estavam localizados, pois com acesso aos servidores, eles poderiam derrubar a plataforma ou até mesmo infiltrar-se secretamente para localizar os misteriosos operadores do site. A princípio, eles tentaram através de endereços de IP a localização dos usuários dos servidores. Porém, em redes fechadas como o Tor, as solicitações de sites são roteadas por meio de vários servidores aleatórios ao redor do mundo, o que torna praticamente impossível rastrear qualquer localização. Os investigadores então resolveram tomar um outro caminho. Eles passaram a comprar drogas anonimamente, esperando que alguém cometesse algum erro que fornecesse uma pista sobre o respectivo traficante, e assim eles poderiam prendê-lo. Mas essa estratégia levaria as autoridades somente aos peixes pequenos. E eles queriam o grande prêmio, eles queriam Alpha 02. Mas Alpha 02 naquele momento já havia tomado todas as precauções. Ele conhecia melhor do que ninguém as regras daquele jogo. E com isso, os investigadores estavam ficando sem saída e desesperados por uma pista. Mas em dezembro de 2016, algo que mudaria completamente o jogo aconteceu. O investigador Robert Miller do Departamento de Repressão às Drogas estava em um dia normal de trabalho, investigando o Alphabet. Ele era um dos que estava frustrado com meses de investigação em vão. Mas de repente, um e-mail anônimo apareceu em sua caixa de entrada. Aparentemente, Alpha 02 cometeu um erro fatal logo no início das operações do site. Cada usuário que se cadastrava no site naquela época recebia um e-mail de boas-vindas. E o endereço de e-mail do verdadeiro remetente estava visível nos metadados daquele e-mail. E mesmo que esse erro tenha sido rapidamente detectado e corrigido, esse informante salvou um dos primeiros e-mails de boas-vindas. Talvez esse informante tenha sido um dos primeiros clientes do Alphabet, ou talvez fosse um operador de um site concorrente. A verdade é que ninguém sabe de fato, mas para as autoridades pouco importava. Agora eles tinham uma pista. O endereço de e-mail que aparecia nos metadados era pimpalex91@hotmail.com. E com esse e-mail, os investigadores encontraram fotos de 2008 e 2009 de um Alex no skyrock.com, uma rede social francesa. E em seu perfil nessa plataforma estava sua cidade natal, que ficava localizada no sul de Quebec, Canadá. Segundo o perfil, ele tinha 17 anos na época. E, portanto, os investigadores concluíram que o 91 em seu endereço de e-mail poderia ser o ano em que ele nasceu. Então eles deduziram que ele teria 23 anos quando o Alphabet foi fundado. E investigando mais a fundo, os agentes também descobriram que o nome de usuário Alpha 02 aparecia em um fórum de tecnologia francês, com um post de 2008 explicando como remover um vírus de uma imagem. E seu endereço de e-mail estava no final da postagem, juntamente com seu nome completo: Alexander Cases. Agora os investigadores tinham um nome, mas ainda precisavam encontrar seu paradeiro atual. Investigando mais a fundo, a força-tarefa descobriu através de seu perfil no LinkedIn que ele dizia trabalhar como designer de software freelancer e aparentemente administrava sua própria empresa de tecnologia chamada IBX Technologies. E no Facebook, os investigadores encontraram o perfil de sua noiva, uma tailandesa. Então todas as pistas levavam os investigadores à capital da Tailândia, Bangkok. E o cerco ao homem mais procurado da Dark Web estava se fechando. E agora a força-tarefa americana contava com a ajuda das autoridades tailandesas, que identificaram 3 propriedades de Cases na cidade. E uma delas era uma luxuosa casa localizada em um condomínio fechado, onde Alpha 02 morava com sua esposa. E sem que Cases desconfiasse de nada, os investigadores começaram a segui-lo. E apesar de ser multimilionário, aparentemente ele tinha uma vida bem normal. Sua única extravagância era dirigir sua Lamborghini por Bangkok. Mas fora isso, sua vida cotidiana parecia normal, nada de espetacular para o rei da Dark Web. Ele acordava cedo, verificava suas contas nas redes sociais, trabalhava e ficava bastante em casa. E de vez em quando, frequentava um curso de idiomas ou saía para comer com sua esposa. E mapeando todas as rotinas de Cases, as autoridades planejaram meticulosamente sua prisão. E uma curiosidade em meio a todo esse planejamento é que em junho de 2017,
Algumas semanas antes do plano entrar em ação, alguns agentes americanos estavam sentados no salão de um hotel 5 estrelas em Bangkok, quando de repente, Cassis apareceu. Ele estacionou seu Porsche Panamera na entrada e caminhou tranquilamente pelo salão em direção aos agentes, e se sentou em uma mesa ao lado dos agentes. Eles nunca estiveram tão perto de seu alvo, mas tudo isso tratava-se apenas de uma incrível coincidência, e àquela altura, ninguém suspeitava que apenas um mês depois, Cassis estaria morto. Poucos dias antes de o plano entrar em ação, uma grande virada aconteceu. E essa mudança nos planos ajudaria as autoridades não só a prenderem o homem mais procurado da Dark Web e derrubar o Alphabay, mas também ajudaria autoridades de agências europeias a derrubar o maior mercado da Dark Web na Europa. Alphabay é o maior mercado da Dark Web naquele momento, mas existe concorrência, principalmente na Europa, onde o Hansa Market mantém as autoridades europeias muito ocupadas. Porém, enquanto as autoridades americanas estavam prestes a colocar o plano para prender Alpha 02 em ação e acabar de vez com o Alphabay, os investigadores alemães e holandeses descobriram que os servidores do Hansa Market ficavam na Lituânia, e com isso eles montaram um plano para atacar e derrubar o servidor e prender os operadores. Mas algo inesperado aconteceu, e uma oportunidade única bateu à porta de agências de investigação de vários países. Assim que o FBI informou as autoridades europeias sobre seus planos para prender Alpha 02 e derrubar o Alphabay, um novo plano surgiu. Um plano que envolveu a cooperação de agências federais de 7 países. O FBI foi instruído a adiar seu plano de derrubar Alphabay até que os holandeses, em cooperação com os alemães, assumissem o controle do Hansa Market. Pois assim que o Alphabay fosse derrubado, o Hansa seria inundado de novos compradores e vendedores, que é o que sempre acontece nos mercados da Dark Web. Quando um site cai, os clientes e revendedores simplesmente se mudam para outro. Mas dessa vez, esses clientes e revendedores mudariam para um site que estava sob domínio das autoridades. E com esses dados, as autoridades holandesas poderiam condenar milhares de criminosos. Nascia então a Operação Baioneta. A primeira parte da missão foi bem sucedida. O data center na Lituânia é invadido pelas forças holandesas. Ao mesmo tempo, as autoridades alemãs prendem os operadores do Hansa Market, que não têm tempo de avisar ninguém sobre sua prisão. Agora o Hansa Market está sob domínio das autoridades holandesas e ninguém na Dark Web sabe disso. Chegou a hora. Há um mandado de prisão para Cassis. Hoje a Polícia Real Tailandesa, o Departamento Antidrogas americano e o FBI irão finalmente prender Alpha 02 depois de 2 anos. Um Toyota dirige por uma estrada sem saída em direção à casa de Cassis. E no volante está uma agente da Polícia Real Tailandesa. Ela diz ao segurança que pegou o caminho errado e pretende fazer o retorno. E nessa manobra, ela causa um pequeno acidente. Todo aquele barulho deveria atrair Cassis para fora de sua casa. Ele deveria sair espontaneamente, sem pensar em nada. E essa parte era muito importante, porque os seus dispositivos deveriam estar desbloqueados quando ele fosse preso. Se os seus discos rígidos estivessem bloqueados e criptografados, seria muito difícil para as autoridades acessarem o Alphabay. Cassis sai de casa e se aproxima do Toyota. De repente, vários policiais tentam pegá-lo, mas ele luta e tenta voltar para dentro, possivelmente para desligar seu computador. Mas ele finalmente é dominado, e os investigadores correm para dentro de sua casa e procuram seu notebook, que está em seu quarto ligado, e não em stand-by. Finalmente os agentes o pegaram. Alpha 02 ainda estava conectado ao servidor que hospeda o Alphabay, e os agentes revistaram o notebook e encontraram várias senhas para o site e os servidores do Alphabay. Alpha 02 tinha uma fortuna de 23 milhões de dólares, e as autoridades confiscaram seus carros de luxo, casas e milhões em criptomoedas. A esposa de Cassis também acabou sendo acusada de lavagem de dinheiro. Finalmente, Alpha 02 estava atrás das grades. Porém, algo inusitado aconteceu. Uma semana depois de ser preso, ele acabou se matando enquanto estava sob custódia das autoridades. E o rei da Dark Web agora é história. E o desligamento do Alphabay pelas autoridades está sendo mantido em segredo. Ninguém na Dark Web sabe por que o site ficou offline. E como esperado, inúmeros usuários migraram para outras plataformas na Dark Web.
incluindo o Hansa Market. Durante um mês, as autoridades holandesas observaram e coletaram dados de criminosos negociando na plataforma, e essas evidências incriminatórias eram extremamente valiosas. Assim, em julho de 2017, o Hansa Market também foi derrubado, e no mesmo dia, o Departamento de Justiça americano anunciou o fim do Alphabay e do Hansa Market, um sucesso gigantesco para autoridades de todo o mundo. A Dark Web em si não é uma tecnologia maligna apenas para criminosos. Nós precisamos de lugares assim na internet, onde denunciantes e jornalistas estejam relativamente seguros. Mas mercados como o Alphabay e outros ainda fazem parte do cenário. Esse jogo global de gato e rato ainda está longe de terminar, se é que um dia vai acabar. A demanda por coisas ilícitas na Dark Web é muito grande, e não demorou muito para que o Alphabay e o Hansa Marketing fossem esquecidos, e os usuários migraram para outras plataformas, pois vários novos mercados surgiram e posicionaram-se melhores que os antigos líderes, como por exemplo o mercado russo Hydra, que tinha 2 vezes o tamanho do Alphabay, mas acabou sendo derrubado por autoridades alemãs e americanas. Então agora há um novo concurso para o rei da Dark Web, e um candidato promissor é o The Snake, que relançou o Alphabay em 2021 e administra a plataforma até hoje.